Olá a todos, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao ler a Bíblia. Embora ela seja uma fonte incrível de sabedoria, de orientação, é importante lê-la de forma correta. E muitas pessoas pensam que tudo o que tem que fazer é abrir a Bíblia, lê-la e depois aplicá-la em suas vidas. Mas isso está muito longe de ser verdadeiro. Portanto, se você quer realmente ter certeza de que você está tirando o máximo proveito do seu estudo bíblico, então não perca esse vídeo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia na área bíblica e sou fundador do Instituto Propagador da Palavra. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E além disso é muito importante que você deixe aqui o seu comentário, que você coloque, por exemplo, de onde você está me assistindo, qual é a dúvida que você tem quando o tema é Bíblia, ok? Tudo isso é fundamental. Então vamos lá. O primeiro erro é o seguinte, é ler a Bíblia fora do contexto histórico. É importante entender o contexto por trás do texto, tanto o contexto histórico quanto cultural em que os livros da Bíblia foram escritos ou os períodos aos quais esses livros fazem referência. É preciso conhecer para você começar a compreender bem o conteúdo das Escrituras a linha histórica de Israel, por exemplo, desde o período pré-patriarcal, o período patriarcal, o período da escravidão no Egito e a libertação, o sistema tribal, o período da monarquia unida e da monarquia dividida, o período chamado exílio da Babilônia, a dominação persa no pós-exílio, a dominação helênica e, por fim, o período neotestamentário, que é o período da dominação romana. E se você ouviu esses nomes todos de períodos e momentos históricos e nunca os estudou, então eu tenho uma notícia para você. Você pode muito possivelmente estar lendo a Bíblia e distorcendo a sua mensagem. Então, cuidado com isso. O segundo grande erro é ler a Bíblia de forma literal em todos os casos. Em outras palavras, é lê-la de maneira fundamentalista ou numa forma popular, ao pé da letra. Gente, a Bíblia contém muitas passagens que não podem ser interpretadas literalmente, mas ao invés disso, pode ser necessário, claro, dependendo do texto, aplicar o entendimento mais simbólico ou figurativo àquela determinada passagem. Sim, isso pode ocorrer em algumas vezes, então é muito importante você ter isso no seu radar, porque nem tudo na Bíblia deve ser interpretado literalmente. Em vez disso, pode ser necessário, então, entender que aquilo é algo mais simbólico ou figurativo. Terceiro erro é interpretar a Bíblia com base em preconceitos pessoais. Bom, é fácil ler a Bíblia com base nas nossas próprias crenças, nos nossos valores pessoais e não fazer com que o texto realmente fale, que a Bíblia fale por si mesma. E isso pode levar, inclusive, a algumas interpretações muito tendenciosas e distorcidas. Eu tenho visto, por exemplo, nos momentos políticos recentes do Brasil, esse tipo de processo. Leituras já feitas da Bíblia com ideologias que nasceram lá no século XVIII, século XIX, século XX e que, de alguma maneira, estão sendo relidas no século XXI. Então, cuidado ao ler a Bíblia com suas pré-conceituações. Quarto erro, ignorar o contexto literário. Gente, um versículo bíblico não pode ser lido sem que você tenha clareza dos diversos gêneros literários que compõem o todo da Bíblia. Na Bíblia nós encontramos narrativas, leis, poesia, profecia, parábolas,
textos apocalípticos, isso só para citar aqui alguns dos principais, porque existem outros subgêneros dentro disso que eu acabei de citar aqui. E além disso, dentro dessa contextualização literária, é preciso que ao ler um trecho das Escrituras, você tenha ideia pelo menos mínima do conteúdo do livro como um todo. Então, se você está lendo um versículo de Gênesis, entenda o conteúdo de Gênesis como um todo, e assim por diante. E é preciso, diante disso, responder algumas perguntas. Por exemplo, qual é a estrutura geral da obra que eu estou lendo? Quais são as partes ou blocos que compõem esse livro? As passagens bíblicas só podem ter o seu sentido quando lidos dentro de um todo. Quinto erro, não estudar a Bíblia de forma sistemática e profunda. Gente, a Bíblia é um livro complexo, é um livro profundo que pode levar muitos anos para você entendê-lo de forma completa, eu diria, não é? Ou ter pelo menos uma visão muito boa dele. Completa, eu sei que é um pleonasmo que eu estou usando aqui, mas eu acho que você me entendeu. Bom, a leitura rápida e superficial, ela pode levar a interpretações superficiais e erradas. Aqui eu preciso dizer que existe uma prática muito complicada, mas ela é realizada por muita gente, que é o seguinte: abrir a Bíblia, apontar o dedo como se fosse uma roleta russa. Você já viu esse tipo de prática? Pois é, tem gente que acha que isso é ler e estudar as Escrituras. Aí você me pergunta assim, tá, professor, então eu sou proibido de fazer isso? Olha, não posso buscar respostas de Deus de forma tão simplista assim. Mas é claro que existem momentos que Deus pode usar esse tipo de prática para falar com a gente, mas com muita cautela que eu estou dizendo isso, tá? Você pode então orar, pedir uma palavra para Deus. Eu já fiz inclusive isso várias vezes ao longo da minha caminhada. Porém, isso não pode ser entendido como estudo profundo das Escrituras. Entendeu o que eu estou dizendo? Bom, sexto erro muito cometido pelas pessoas hoje em dia quando leem a Bíblia: ler a Bíblia com uma atitude extremamente crítica ou até mesmo cética. E aqui eu preciso explicar direitinho para você. Então vamos lá. É importante ler a Bíblia com um senso crítico, questionar, para que você possa encontrar respostas melhores às perguntas que devem nos guiar na leitura. Com isso eu quero dizer que a leitura da Bíblia deve ser uma leitura ativa. Você deve fazer indagações realmente. Quem escreveu esse livro? Quando foi escrito? Para quem foi escrito? Coisas desse tipo. Ou o que significa essa palavra? O que significa essa determinada expressão? Tudo isso é ótimo. Agora, quando essa postura extremamente crítica, cética, ela serve para tirar a legitimidade do texto enquanto palavra de Deus revelada, aí está o problema. Isso aconteceu com muitos estudiosos que chegaram até mesmo a perder esse horizonte de que por meio das Escrituras Deus fala conosco. E a Bíblia é um livro que tem sido estudado e analisado, isso é maravilhoso, ao longo de todos os séculos. E um livro que traz para nós diversos ensinamentos, e a gente não pode se esquecer disso, sobretudo que ele comporta a revelação divina para nós. Sétimo e último erro que eu destaco nesse vídeo é ler sem pedir a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que deu a inspiração, inspirou os agiógrafos. Quem são agiógrafos? Escritores sagrados. E ele, portanto, é fundamental desde o começo do seu processo de leitura e interpretação e, por que não dizer, estudo da Bíblia. Tem gente que lê, estuda sem o auxílio daquele que é um inspirador das Escrituras. Então, toda vez que você for ler, para um pouco, reza, clama o Espírito Santo de Deus. É importante, então, a gente dizer aqui algumas palavras para poder terminar. Abordar a leitura da Bíblia com uma atitude humilde, cuidadosa, aberta, ativa é muito importante. Estudar de fato, buscar a compreensão e ter essa disposição para aprender e crescer nesse entendimento. É isso que você deve
fazer, ok? Então abra seu coração para poder realmente estudar as Sagradas Escrituras. E eu termino o vídeo te fazendo uma pergunta. E aí, esse vídeo te ajudou de alguma forma? Então diz para mim aqui nos comentários, sim, me ajudou. Além disso, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, beleza? E, eu preciso deixar aqui uma dica final. Existe um documento chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja, que foi escrito em 1993. E nele, você vai encontrar, como católico, diretrizes fantásticas para sua leitura das Escrituras. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Valeu e eu te encontro no próximo vídeo.